Então vamos lá, gente. Então a ideia aqui é falar do Ruby 3, né? O famigerado aí, já tá todo mundo ansioso, que vai mudar tudo como a gente escreve Ruby vai ficar super rápido, não sei o quê. Então existem várias especulações, né, do que o Ruby 3 tá trazendo. E muitas delas estão indo muito nesse sentido da velocidade, né? Só que tem um outro lado, que é como que a gente escreve software, como que a gente escreve código, que é o que eu queria falar hoje, então. Então, bom, me apresentando, né, primeiro, meu nome é Everton, eu sou CTO na Source Level, e para quem não conhece, a Source Level é uma empresa, né, aqui brasileira, ela surgiu como uma spin-off da plataforma Tech, e é um serviço de métricas para desenvolvimento, então tem várias métricas ali para acompanhar como estão as entregas, orientadas aos pull requests. Então a gente coleta métricas do GitLab, do GitHub, e plota isso em vários gráficos, além de alguns serviços de qualidade de código. Então, alguns linters aí que ajudam você até melhorar um pouco e revisar o código da sua equipe. Então, vamos lá, sem muito jabá. Então, o Ruby 3 foi lançado, né? Então, foi lançado aí no dia 25 de setembro, o Preview 1, né? Eu até dei uma olhada aí recentemente para ver se já não tinha liberado o Preview 2, mas por enquanto não. Por enquanto está só o Preview 1, e é isso que a gente vai ver hoje. E, bom, então deve estar todo mundo falando, o Ruby 3 vem aí, e agora? Então, o que vai mudar? O primeiro passo é calma. Por que calma? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, tá mudando tudo, igual quando sai uma versão nova do Rails, né? Agora tem Action Cable, que eu vou fazer WebSockets, então aí depois agora entra uma nova feature. Então, geralmente a gente tem aquele certo desespero, e é até perigoso a gente ter isso, né? Porque isso pode acionar até alguma síndrome do impostor, aí algumas pessoas falam assim, nossa, mais uma coisa que eu tenho que aprender, mais uma coisa que eu tenho que estudar. E eu queria falar, então, que o primeiro passo para quando sai alguma funcionalidade, alguma versão nova de uma ferramenta, a gente ter calma, respirar. Inclusive, eu acho que eu vou até respirar, tomar uma água para desacelerar, não falar tão rápido. Tem um hábito, às vezes eu vou engrenando aí e acabo falando muito rápido demais. Para a gente ver, então, quais são as principais novidades, então, do Ruby 3. Então, tem algumas coisinhas aqui. A gente tem declaração de atribuição à direita, definição de métodos sem fim, o rector, o scheduler, a gente vai ter o RBS e o Type Profiler. No RBS, que é o Ruby Signature, e o Type Profiler, são os que eu vou focar nessa talk. Então, eu vou falar de todos bem ali por cima, mas o que a gente vai focar mesmo vai ser no RBS e no Type Profiler. Então, vamos lá. Qual que é o melhor jeito, então, de conferir uma novidade? É testar, né? Então, isso eu acho que algumas pessoas têm até aquele receio, assim, nossa, vai sair uma versão nova, e acaba não verificando. Às vezes, o processo para se testar essa novidade é tão simples como um RBenv install. Se você usa RBenv, lembrem-se que você tem que estar o Ruby Build lá atualizado localmente, para poder pegar a referência aí do preview. E uma recomendação que eu sempre dou, sempre quando instalar uma versão nova do Ruby, dá um gen update menos system, porque ele atualiza o RubyGems e o bundler também, então ele vai pegar as versões mais recentes. Aqui no caso pega até o do release candidate, então é bacana assim para vocês testarem tudo no cutting edge, né, que é o que está saindo no momento. Então vamos lá. Então, se você não usa RBenv, dá para fazer isso com RVM, com CHRuby, com ASDF. Então, acho que agora a comunidade está bem fragmentada aí no uso de cada ferramenta, principalmente com a SDF aí trazendo plugin para praticamente tudo que a gente usa, até para banco de dados, né? Para quem não usou ainda, recomendo dar uma testada. Então vamos começar falando de declaração de variável à direita. Aqui eu não sei se, acho que o tamanho da fonte aqui tá bom, mas qualquer coisa vocês podem falar no chat que eu posso dar um zoom aqui em qualquer momento que precisar, tentar acompanhar ali de perto. Então a gente vai começar aqui, deixa eu pegar um pointer. A gente vai pegar aqui na linha 1, geralmente como que a gente faz a atribuição? Eu pego uma variável igual a um valor. Então eu tenho que compare igual source level, compare URL, e eu atribuo aqui a minha string. E aí vamos supor que eu estou lá no IRB e defini um hash. Falar, putz, mas eu queria declarar isso eu queria atribuir isso a uma variável, mas eu esqueci de escrever ela antes. Eu poderia dar o enter ali e usar o underscore, né? Então, não sei se está todo mundo familiarizado, mas o underscore no IRB
ele retorna sempre o último retorno, né? Então ele vai te entregar o último retorno. Então eu poderia fazer aqui, por exemplo, company data igual underscore, depois de ter executado esse hash. Então é bacana para você conseguir ter mais proatividade na hora que está testando alguma coisa. Mas agora no código, no Ruby 3, você vai poder usar essa sintaxe do fetch arrow, que é o também conhecido como hash rocket, né, para declarar uma variável com o valor que está à esquerda. Então o valor está à esquerda e o nome da variável está à direita. É a mesma coisa, só muda que mudou o sinalzinho aí de atribuição para o hash rocket. E aí vai funcionar da mesma maneira. Ah, quero atribuir agora mais alguns valores a um campo desse hash. Então tem aqui um company data, e eu quero colocar o programming languages, esse array aqui, o Ruby e Elixir. Então eu consigo usar também aqui o Dash Rocket para fazer isso. Então eu já consigo atribuir também. Beleza, vamos para o próximo. A gente tem também definição de método sem fim. O que é isso? É basicamente um método inline. Então, por exemplo, eu tenho um método square, uma função square, que é bem próximo ali até de uma definição de função matemática, né? Então fica bem interessante, que recebe um parâmetro x e eu falo igual a x, vou multiplicar por x. Então estou fazendo aí o ao quadrado dele. E aí quando eu chamo a função, funciona da mesma maneira. Eu posso também retornar uma string, então aqui eu estou fazendo uma interpolação do olá name, chamo greetings passando uma string e funciona normalmente. Então, mais uma featurezinha nova aí que pode mudar a maneira aí como a gente declara algumas funções. Aí a gente vai ter o Rector, né? Então o Rector acho que está sendo a grande estrela do momento, mas ele é uma funcionalidade experimental. Então acho que vale lembrar que várias funcionalidades do Ruby 3 ainda são experimentais. Então o nome pode mudar, API podem mudar. Então é interessante ficar atento até o release final, que geralmente eles lançam ali no finalzinho de dezembro, que é como se fosse comemoração do aniversário da linguagem, uma versão nova, então, de, vamos dizer assim, comemoração. Então, o Rector ele vai seguir o modelo de atores. Para quem já está trabalhando com Erlang, com Elixir, já tem uma ideia de como isso funciona, porque surgiu ali na comunidade Erlang, né? E o modelo de atores, eu vou explicar um pouquinho, bem basicamente, um pouquinho mais para frente. Então, mas ele vai permitir executar programas de uma forma paralela, sem se preocupar com thread safety, né? Então, basicamente, você vai ter um modelo ali que vai rodar single thread, mas ele vai usar concorrente. Então, ele vai rodar aquele código de maneira concorrente. Então, só que nem tudo é compartilhado como é nas threads, né? Porque nas threads a gente tem tudo que é compartilhado. A gente consegue compartilhar o objeto, por isso que a gente tem mutex, por exemplo, para fechar um semáforo de um objeto. E no caso do Rector, a gente vai estar compartilhando objetos imutáveis, né? Então são os frozen objects, né? Aqueles objetos que ainda dá um ponto freeze, ou se você coloca aquele comentário no início de cada arquivo do freeze string literal, o que ele vai fazer? Todas as strings que estão nessa classe, elas vão ser congeladas, elas vão ser imutáveis. E aí esses objetos eles vão ser compartilhados entre outros processos do Rector, além de classes e módulos. Então vamos ver um pouquinho bem resumido em um slide, que seria mais ou menos o modelo de atores, né? Como que é o modelo de atores? Basicamente, hoje a gente escreve o código assim, tem um objeto que chama um método A para o objeto 2. E aí, se o objeto 3 chamar um método B para o objeto 2, ele basicamente vai entrar numa concorrência ali, os dois vão ter uma ação que vão compartilhar e vão ter cada um seu retorno. Já no modelo de atores, a gente vai ter um ator passando uma mensagem para o ator 2, o ator 3 passando uma mensagem para o ator 2, e essas mensagens, essa mensagem do ator 3, por exemplo, ela vai ficar numa espécie de fila. E quando ela for desenfileirada, ela pode ser executada e ser processada na maneira que o ator está disponível. Então, não é um código tão sequencial quando a gente tem ali na programação orientada a objeto ou quando a gente está fazendo uma aplicação multithread. E aí, como que seria, né, o Rector, né? Como que ele se parece? A gente só chama ali o Rector.new, então esse aqui é um exemplo fazendo um pipeline. Então eu tenho ali vários processos do Rector, e aí eu estou pegando essa string, que eu tenho aqui na linha 3, e estou passando para o próximo objeto. Então eu estou fazendo um take do 1 e passando assim em seguida para os outros respectivos. E aí quando eu peço para o R3, o Rector 3, né, fazer o take, ele vai chamar, ele vai chamar então os outros processos.
os outros records. Mas eu nem vou entrar muito detalhes sobre isso, porque a gente vai ter a talk do Caio Salgado amanhã, às 1h10, vai abrir aí o dia 2. E aí ele vai falar sobre records bastante, então eu não vou entrar em detalhes aqui, e aí o Caio vai contar bastante coisa aí para vocês. Então vamos lá. Então vamos falar do Scheduler. O Scheduler, ele é uma outra feature que está vindo, também experimental. Ele é conhecido como Fiber Scheduler ali na hora que ele foi proposto, e ele é uma interface para interceptar uma operação blocante. Então, por exemplo, se tem um loop ali, um event machine ou algum código async, você poderia usar ele para poder fazer um lock, para fazer um I/O wait, esse tipo de coisa. Então, ainda está bem mais experimental que o próprio Rector. Então, o Scheduler aqui é o mais novo, mais fresquinho aí que a gente tem. E aí, bom, a gente tem também, então, o RBS, que é onde eu queria chegar, né? O que eu queria falar era do RBS. Então, o RBS é o quê? É o Ruby Signature. E, basicamente, o que está todo mundo falando? Que vai trazer tipos para o Ruby. Mas não é tão simples assim, né? No sentido de que todo mundo vai ser obrigado a usar tipo. Não tem nenhuma obrigação nesse sentido. E até dos arquivos .rbs, que também eu vou mostrar um pouco para vocês. Então, o RBS é uma linguagem, uma DSL, basicamente, para você descrever os tipos, os programas Ruby. E a Gen RBS, ela já vem com o Ruby 3. Então, quando você instala ali o Ruby 3, ele já vem com a Gen RBS. Então, a gente consegue descrever as definições de classe, módulos, funções, variáveis de instância, herança, falando qual é o tipo de cada uma delas. E o mais interessante é que ele suporta duck-type, com tipos de interface, a gente consegue fazer um OR. Bom, vamos ver como que isso se parece primeiro, né? Então, esse aqui é um código Ruby sem RBS. Eu não tenho nada aqui de novo, esse aqui é um código Ruby puro, como a gente escreveria um código Ruby em qualquer outra versão, ou na versão atual. E agora, como que se pareceria se eu tivesse o arquivinho .rbs? Eu teria um arquivo mais ou menos assim. Então, eu tenho aqui um version que tem a tipagem do string. Aqui eu tenho meus attr readers também com a tipagem, então eu tenho aqui uma string. Aqui eu estou falando que eu vou ter uma outra variável messages, que é do tipo array, e esse array vão ter várias instâncias do tipo message. E aqui eu tenho uma de user, que o user pode ser um array de tanto de usuário quanto de bot. Então eu posso fazer uma union também desses tipos, então é bem bacana. E o meu initialize, eu estou falando que ele recebe uma string, mas que ele retorna void, ou seja, ele não tem nenhum retorno, né? E aí, no caso aqui, um post, eu tenho duas assinaturas. Não se assustem, que parece uma coisa assim bem complicada, mas vamos quebrar em partes. Essa primeira linha, o que ele está falando? Está falando que o post vai aceitar uma string, e depois vai ter uma variável nomeada, que é o from, que pode ser um user ou um bot. E aqui ele é o retorno. Esse dash arrow é o retorno, que vai retornar um objeto do tipo message. Ou, nesse pipe vai identificar o ou, então, que fala que o primeiro parâmetro, em vez de ser uma string, vai ser um file. E o restante aqui do from não muda, vai ser um user ou um bot. E ele retorna a mesma coisa, o message, quando passa um file. Então, esse aqui seria um exemplo, um arquivo .rbs, quem poderia escrever, para descrever os tipos. Notem que esse arquivo não tem implementação, ele só tem tipagem. E, bom, a gente vai ganhar também um CLI, um client, né? Então, client é Command Line Interface, que é um comandinho para executar lá na Command Line. E ele tem vários comandos, né? A gente vai ter AST, vai ter list, ancestors, methods, validate, constant, path, prototype, vários. Bom, e vários outros parâmetros. Quando eu vi isso, eu fiquei muito na dúvida de como que eu deveria usar o RBS. Então, acho que isso, quem está vendo o RBS, está sendo a principal dúvida. Poxa, legal, tem aí uma forma de eu notar o tipo, né, de cada variável, mas para que eu vou usar isso, né? Como que eu uso isso? E quando eu vi esse CLI, eu achei que eu ia usar ele diretamente. Eu falei, nossa, eu vou ter que rodar algum validate, alguma coisa assim. E, na verdade, não é bem isso. Como que seria o uso, de fato, ali de um RBS? Como que ele poderia ajudar a gente com as nossas tarefas do dia a dia? Imagina, aqui eu tenho um teste unitário, com um mini teste, e aí eu estou fazendo uma simples assertion, né? Eu estou verificando se ele manda a mensagem, então, para o channel. Então, eu só estou instanciando aqui, falando qual é o nome do channel, e aí eu estou falando aqui qual que ele tem que postar. Eu não estou seguindo as convenções lá do arquivo que eu mandei antes, com as tipagens. Eu vou mostrar para vocês por que isso. E aí eu tenho um comandinho, esse comando aqui é bem chato, por enquanto ele não está muito legal, que eu estou passando. Bom, vamos por partes, né? A option para o meu RBS
eu estou falando para ele usar o meu path name local, e eu falo que o target, que é qual classe, né, que eu vou testar, o que eu vou verificar com o RBS, é o chat app, no módulo chat app, a classe channel. E eu vou rodar aqui com Bandesec, porque lá no projetinho, que eu tenho os exemplos, depois eu tava compartilhando nos slides, caso depois vocês queiram executar localmente, testar cada um deles, tudo isso que eu estou mostrando. Eu tenho algumas gens também, então eu usei com Bandesec só por conta disso. E aí eu dei um Ruby-R para carregar então o módulo RBS teste setup. E aí eu usei o "-i teste", que é do mini-teste, passando o arquivo que eu queria executar, que é esse arquivo de teste que eu acabei de mostrar para vocês. E aí, o que aconteceu? Ele me deu um erro aqui. Ele falou, olha, eu não consigo usar o user. E o que é o user, né? Eu declarei aqui atrás, então estou voltando um pouquinho nos slides, eu declarei aqui um tipo user. E eu não defini em nenhum lugar. Então, ele deu esse erro porque não existe esse tipo. Isso o próprio Ruby já indicaria. Então, falar assim, beleza, então vamos corrigir isso. Então, em vez de receber um user, vamos simplificar esse exemplo. Então, ao invés de receber um user, message, bot, coisas do tipo, vai ser tudo string. Então, o meu initialize aqui vai ser um string, o post vai receber uma string, o from vai ser um string, e ele vai retornar uma string também. Então, agora é o agora vai, né? Então, vamos lá. Aí, a gente vai rodar a verificação de novo. Na verificação, o que ele me falou? Olha só, o return type error expected, ele esperava uma string, mas ele retornou true. Então, por que retornou true? Porque lá na minha implementação, então vamos voltar na implementação de novo. Opa. Aqui na minha implementação, na linha 11, eu estou retornando true. E ao retornar true, ele vai ser um booleano. E eu estava esperando lá uma string. Então, por isso que deu esse erro. Então, aqui, ele está fazendo uma verificação do tipo. Então, o agora vai 2, né? Então, eu vou marcar aqui, vou retornar uma string received. E aí, ao rodar os testes de novo com o check do RBS, ele me falou que o teste passou. Ou seja, não só o teste passou, quanto as minhas assertions de tipagem passaram. Porque se vocês olharem até a estrutura do teste, vamos voltar aqui para o teste, opa, o meu teste está fazendo um assert. E aí o assert está retornando uma string. Uma string é true no Ruby. Independente se ela está vazia ou não, ela vai ser verdadeira. Então ele está rodando tanto o meu teste, quanto rodando também meu check do RBS. Então é bacana para a gente ver como seria o uso do RBS no dia a dia. Então com isso seria um caso de uso que a gente poderia passar para validar o nosso código. Bom, existem várias formas de a gente executar uma tipagem, um indicador de tipagens, e no Ruby isso não é muito novidade. Para quem já está acompanhando o tempo, a gente tem um Sorbet, que é um projetinho da Stripe, que também é um type checker. Ele usa uma extensão .rbi, e ele tem uma página de teste até no site deles, que é bem bacana. Para quem ainda não testou, eu recomendo dar uma olhada. Está linkado depois nas referências, que você consegue escrever um código e ele mostrar como seria a anotação desse código. E ele funciona no Ruby 2.5 e no 2.6. E eles já tiveram alguns planos para poder suportar o Ruby 2.7, então ainda não está sendo suportado. Então, acho que para suportar o Ruby 3 ainda vai precisar ainda de um retrabalho. Então, para quem está querendo usar o Sorbet já no Ruby 3, talvez é bom ficar atento com o projeto, talvez eles acelerem até o desenvolvimento. Eu não acompanhei nas últimas semanas, mas quando eu olhei em meados de outubro, finalzinho de outubro, ainda não tinha nenhuma novidade. Bom, do Sorbet, como que seria então o código, né? Então, diferente então do RBS, você também pode fazer umas notações na própria implementação, ou ter aquele arquivinho .rbi com as notações de tipo. Então, eu vou ter um T da tipagem e o sig de signature, e aí no início da definição de um método, isso aqui é como se eu estivesse declarando no mesmo arquivo que eu implemento. Eu teria um sig de signature, e aí eu falaria, olha, esse params, eu vou ter o quê? Um name, que é uma string, e ele retorna um integer. Esse código interno aqui parece muito Ruby, né? É um código Ruby. É diferente de uma anotação que a gente tinha. Para quem vem de outras linguagens, vê que o RBS está muito mais parecido com o Swift. Até com a questão do option, né, que a gente vai ter com interrogação, é muito parecido com o Swift, com a tipagem do Swift, né? E aqui seria um erro indicando que um método não existe, por exemplo, quando eu rodo o type check também. Então, bom, fora isso, a gente tem então o type profiler. O type profiler é um outro recurso que está vindo então agora no Ruby 3, e é uma ferramenta de análise de tipos.
e ela não está disponível, não está embutida por padrão no Preview 1, mas eles estão planejando já incluir no Preview 2. E para quem quiser testar, é só dar um de install no TypeProf. E aí, então, o Type Profiler, como que seria um exemplo? Bem rapidamente, a gente tem aqui uma definição de um método, então tem aqui full, e eu estou falando, se x é maior que 10, dá um x.toS. E, caso contrário, retorna nil. E aí eu estou passando aqui full, passando 42. E aí, typeprof, eu passo o arquivo Ruby que eu quero executar, e aí ele vai me listar, ele vai inferir qual que é o tipo desse arquivo. Então, como eu não declarei nenhuma classe aqui, ele está, então, no object. E aí, esse método que eu defini, essa função que eu defini, ele já está inferindo que vai receber um integer, porque eu chamei como integer, e ele falou, talvez retorne uma string. Então, esse interrogação aqui no final é um optional, né? Então, pode ser que ele retorne uma string ou um valor nulo. Então, o Type Profiler ele vai tentar inferir esses tipos. Pode ser até uma ajuda quando a gente precisa declarar algum tipo no RBS ou aquela anotação que ficou faltando. Bom, aqui eu tenho outro exemplo com o Type Profiler, onde eu tenho uma classe company, que aí tem duas constantes, e aí tem um método de classe chamado greetings, que recebe um parâmetro chamado name. Então eu falo olá e dou só uma interpolada com as variáveis que eu tenho. Ao executar o Type Profiler nesse código, ele vai me falar que então eu tenho uma classe company, que tem um método de classe greetings, que ela está untyped. Por que ela está untyped? Se a gente olhar aqui, eu não tive nenhum exemplo de uso dela. Então, ele não tem como inferir como seria então o uso desse código. Mas ele sabe que é uma string que tem que ser retornado, porque aqui eu só estou interpolando as strings. Então, ele é bem inteligente assim para poder identificar o nosso código. Bom, então eu mostrei várias coisas aí de tipagem para vocês, mas acho que uma dúvida que várias pessoas têm é como que o Ruby interpreta o nosso código, né? Então eu vou dar uma aceleradinha até para a gente conseguir fechar no tempinho certo. Bom, existem várias etapas para poder interpretar o código que são divididas como o token, o lexer, o parser e o ST. Eu vou explicar cada uma delas. Não necessariamente uma vai estar ligada com a outra, como é o caso ali da ST, mas eu vou mostrar para vocês de uma maneira mais simplificada. No Ruby, a gente tem uma ferramenta, uma biblioteca chamada Reaper, que já vem embutida, é só dar um require nela que vocês conseguem utilizar. E aí eu tenho um snippet de código aqui que é um ternário, né? Um if ternário, que tem, se o evento é Ruby Summit Brasil, bem-vindo. Se não for, bem-vindo também. E aí eu vou executar esse exemplo aqui com o método tokenize. Então eu vou rodar o tokenize para esse snippet de código, para esse ternário, depois eu vou rodar um lexer, e depois o parser, e por último a gente vai ver o bytecode dele, que é o que chega ali para o interpretador. Então, vamos dar uma olhada. O token, o que ele fez aqui na primeira etapa? Tem bastante código aqui, não precisa se preocupar, isso aqui não é importante, mas é interessante de saber o que acontece. Ele quebrou, então, cada instrução do nosso código em pequenos tokens, em pequenos strings. E o Lexer, ele tentou fazer o quê? Categorizar cada um desses tokens. O que é cada um desses tokens? Então, isso é bem interessante. Já o parser, ele pegou esse resultado do Lexer e viu o que é importante para o nosso código. Então, o que é um espaço que não é relevante, ele removeu, e o que é uma instrução, ele manteve. E no final, depois do parser, a gente vai ter o quê? O próprio bytecode, que vai ser então o nosso código compilado, que vai ser usado aí para o nosso VM do Ruby, basicamente. Então, é a nossa execução de fato. Bom, e aí a gente tem a ST, né? O que é a ST? A ST como se diz aí o próprio acrônimo, né? Vai ser a árvore abstrata de sintaxe. Ela vai mostrar como que as expressões do código que a gente escreve são representadas. Então, ela é uma representação interna do nosso código que não é para a gente, desenvolvedor, mas sim para o código em si, para a própria VM, para o próprio interpretador. E como seria um exemplo de uma ST, né? A gente tem essa gem chamada parser, é bem interessante para executar um código Ruby, mas a gente consegue pegar então um parser, current Ruby, e dar um parse nesse código. Então é o mesmo caso ali de um if ternário, e ele vai retornar para a gente a ST. Então essa aqui é a ST usando o próprio parser. Então ele vem aqui e mostra uma estrutura do nosso código. E para quem já está familiarizado com linters, é essa estrutura que é utilizada para poder identificar como que o nosso código é escrito. Então, se ele usou uma abertura de chaves, se a pessoa usou uma abertura de chaves, ou se ela usou um ponto e vírgula, é aqui na ST que vai vir essa informação.
Mas como que eu posso usar, né, a ST? Aí chegou o grande momento que eu gosto de falar para todo mundo, acho que o pessoal já deve estar de saco cheio, que é falar de linters, né? Bom, e o que é um linter? É uma ferramenta que analisa o nosso código e ele vai tentar identificar erros de programação, bugs, problemas de estilos e qualquer tipo de construtor suspeito que a gente tem que trabalhar. Bom, e o que um linter pode verificar? Ele pode verificar a complexidade ciclomática, aí tem um nome, nossa, complexidade ciclomática, é um nome bem complicado, né? Bem, parece complexo até de entender, mas na verdade a explicação é mais simples que o nome. São quantos caminhos que o seu código pode tomar, pode ter para executar uma determinada ação. Então, quanto mais caminhos você tem, mais complexo é o seu código. A gente tem estilos e padrões de codificação, então, por exemplo, existem aquela pessoa que quer usar quer que abre chaves e dá um espaço, outra quer que abre chaves e não dê um espaço. Ou então eu coloco uma vírgula no último elemento de um array ou não coloco. Então, todos esses padrões, esses guias de estilo, né, essas convenções de estilo que cada time, cada pessoa tem, pode ser também definida por um linter, o linter pode te ajudar a verificar isso. Problemas de performance, então, por exemplo, eu tenho um caso aqui que está fazendo um ponto select, mas na verdade eu deveria estar fazendo um ponto pluck, alguma coisa assim lá no Rails, porque o pluck vai ser muito mais performático. Então eu conseguiria editar esses comportamentos e dar uma dica para o desenvolvedor. Trecho de código que não está sendo utilizado, relatório como tipo cobertura de testes, pacotes de dependências atualizados. A gente tem até uma outra engine que é bem legal, que é o Bundler Audit, que fala também como que você tem de vulnerabilidades e segurança, né? Não está muito ligado a linter, mas ele tem esse papel, e um linter também pode fazer esse papel de verificar dependências atualizadas. Código sem cobertura de teste, detector de números mágicos, né? O que é um número mágico? Número mágico é aquele dividido por 10, dividido por 15, multiplicado por 20 que vocês têm no código, que às vezes você olha, mas por que é esse número, né? Não tem nenhum significado semântico. E então, quando ele encontra esses números, ele vai falar, olha, é melhor você extrair esse número aqui para uma constante, dar um nome ali semântico para ele. Então, ele vai te dar essas dicas. Então, é muito útil e ele te dá um resultado muito legal, assim, como pessoas desenvolvedoras melhorarem. E quais são os principais linkers, né, para Ruby? A gente tem o Rubocop, que faz várias verificações de padrões, né, e guias de código. Inclusive, você pode escrever o seu próprio copy para verificar como que o código foi escrito. E a gente tem o Rick. O Rick ele vai estar mais na linha de code smell. Lembrando que o Rick ele não anula o Rubocop. O próprio Rick usa o Rubocop, inclusive, lá no repositório deles, e ele vai te ajudar a olhar, por exemplo, o Rubocop vai estar mais olhando quantas linhas tem uma função. O Rick ele vai estar olhando quantas chamadas de função que a gente teve nessa função aqui interna. Então, são coisas meio que distintas de cada um deles. E o Brakeman ele é uma ferramenta que ajuda a identificar melhorias de vulnerabilidades, performance no Rails, em aplicações Rails, que eu acho que é bem bacana aí para todo mundo rodar pelo menos alguma vez. Tem outras gens também que acabaram, eu não acabei não colocando até para não estender muito ali o assunto. Bom, inclusive, até uma comemoração aí para a própria comunidade Ruby, o Rubocop é um projeto bem antigo, ele já tem 7 anos de trabalho, e agora, em outubro, o Batistov, que é o criador, né, e o principal mantenedor do Rubocop, lançou, então, junto com o time, a versão 1.0. Agora já está na 1.5, então a gente tem acompanhado, principalmente lá no Source Lab, quem tem que ficar de olho, né, nos linters, a gente tem acompanhado os releases cada vez mais frequentes, né, do pessoal. Então, ele escreveu um blog post falando como que foi, né, essa trajetória de porque tem que estar ligado muito no que está sendo discutido lá no core do Ruby. Tem muitas coisas que são definições que às vezes vai e voltam. A gente tem, por exemplo, o próprio Pipe Operator, né, que foi uma feature que veio e depois tiraram, né, que não funcionava exatamente como um Pipe Operator como a gente imaginava. Então, agora a gente está tendo, por exemplo, o Pattern Matching. Então, são várias features que eles têm que estar ligados, têm que ficar bem atentos para poder implementar isso também no Rubocop. Então, é bem interessante, assim, para ficar mais uma fonte ali de informação. Bom, então eu tenho vários linters, tenho vários checks, né? Eu tenho linters, tenho RBS, e se todos os checks passarem?
Então, qual que é a ideia, qual que é meio que a provocação que eu quis fazer nessa talk? Agora a gente vai entrar numa linha onde a gente vai ver mais códigos com tipagem. Então, vai ter ali a indicação de tipos. Com essa linha, a gente pode ter também algumas coisas orientadas a gradual typing. Tem essa talk que está linkada também, do pessoal da Stripe, falando como que o gradual typing... Aí, o que é o gradual typing? É fazer algumas verificações que a gente tem no compilado para pegar problemas de bug, de tipagem, de código inseguro executar em produção. O Go tem bastante isso, o Elixir tem bastante isso, principalmente no Erlang a gente tem o Dialyzer, que faz bastante essa função, e eu acho que no Ruby vão começar a surgir muitas ferramentas ajudando a gente a fazer gradual typing também no Ruby, principalmente agora com o Rector, onde a gente vai ter muitas coisas imutáveis, e provavelmente no Rector a gente vai ter muitas coisas tipadas. Então acho que fica ali um ponto para a gente ficar atento como comunidade e saber que essa transição vai ser uma transição bem tranquila, vai ser uma transição, acho que bem suave, e que a gente não precisa ficar com aquele desespero, nossa, preciso aprender mais alguma coisa, não, deixa as coisas chegarem como uma necessidade, não simplesmente, não, eu tenho que usar isso, porque agora é uma funcionalidade nova e eu tenho que aderir no meu projeto. Mas basicamente é isso, gente, obrigado. Bom, tem um repositório com slides, eu vou twittar os slides também para o pessoal, e qualquer dúvida também, estou aqui à disposição.